Olá, sejam bem-vindos. Começamos agora o 6º episódio do podcast Olhe pra Rua, da organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras. Eu sou a Lauriane Schmidt, te faço companhia durante as entrevistas, as informações, para que você possa ficar sabendo como é o trabalho de acolhimento da Fraternidade Sem Fronteiras a pessoas em situação de rua. O projeto Fraternidade na Rua acolhe e auxilia pessoas em situação de rua no Brasil e nos Estados Unidos. É um projeto de ajuda humanitária da Fraternidade Sem Fronteiras que atua por meio de projetos próprios, parceiros ou mesmo apoiando iniciativas já existentes. E você sabe qual é a realidade, qual é o contexto desse tema que estamos tratando? Pessoas em situação de rua no Brasil e nos Estados Unidos? Nós preparamos um resumo para que você saiba mais. Confira. Mais de 300 mil pessoas vivem em situação de rua nas cidades brasileiras. A maioria negra, homens, com idade entre 18 e 59 anos, sobrevivendo com até R$ 109 por mês. A maior parte não terminou os estudos, parou antes mesmo de completar o ensino fundamental. Problemas na família, desemprego, alcoolismo, dependência com outras drogas e perda de moradia são as principais razões que fizeram com que essas pessoas fossem parar nas ruas. 1 a cada 3 dessas pessoas vivem no estado de São Paulo. São mais de 126 mil irmãos em situação de rua. O estado do Rio de Janeiro é o segundo com a maior população em situação de rua, pouco mais de 29.800 pessoas. Em Minas Gerais, são 22 mil e no Mato Grosso do Sul, mais de 3 mil. Além disso, nos Estados Unidos, são mais de 600 mil pessoas em situação de rua. Olhe para a rua, acolher, transforma. Neste 6º episódio do podcast Olhe pra Rua, o nosso tema da entrevista é sobre liderança. Quem são as pessoas que estão à frente, liderando o trabalho de acolhimento a pessoas em situação de rua? O nosso convidado de hoje é o coordenador do Polo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pastor Milton Marques. Muito obrigada, pastor, por estar aqui. Eu é que agradeço a oportunidade de fazer parte de um grupo tão seleto, tão bonito e tão fraterno. O senhor é a inspiração para todos os outros polos, porque o de Campo Grande foi o primeiro. São 7 anos já de parceria entre fraternidade, mas o trabalho do pastor Milton já existe há 18 anos, com a fundação da Clínica da Alma. Isso é uma parte da história, porque para a gente contar essa história, a gente não pode esquecer uma outra, que é a história do senhor. Porque um dia o senhor também já teve a necessidade de um acolhimento. O senhor já esteve também em situação de rua. Já. Eu tenho 53 anos, completo 54 anos agora. Tenho 34 anos que eu cheguei em Campo Grande. E quando cheguei aqui, cheguei como um jovem que gostaria de uma nova vida, de uma nova história. E eu já tinha um problema com drogas, já vivia dentro de casa, mas sempre fazendo uso de entorpecentes. E vim para cá. Aqui eu achei que eu poderia esquecer tudo e começar uma nova história. O senhor veio de onde? Eu sou de Santo Anastácio, interior de São Paulo. Vim para cá com o sonho de um menino, de um jovem que queria aprender tudo de novo, longe dos pais, sozinho, uma expectativa de vencer. Acho que como todo jovem sai, né, de casa e vem com a expectativa da vitória. Só que aqui eu me afundei um pouco mais nas drogas porque eu descobri o crack e na medida em que eu descobri o crack, foi a decadência total. Aos poucos ele vai te arrebentando, vai te quebrando e quando você menos espera, você está totalmente contaminado, totalmente perdido nesse mundo das drogas pesadas. E não foi diferente como a história de muitos que a gente acabou de ver por aqui, que vieram cumprimentar. E eu também, como eu disse para você, um dia essa praça já me serviu de abrigo, porque eu tinha uma escolha, e eu escolhi as drogas e eu escolhi as ruas. E
um pouquinho antes da nossa conversa, eu me enxerguei correndo aqui ainda, andando. E não é fácil. Não é fácil. É preciso ter alguém para fazer alguma coisa. Para contextualizar, nós estamos na Praça Ari Coelho, que fica bem no centro, é o centro mesmo de Campo Grande, entre as ruas 14 de julho, 13 de maio. E aqui, há muito tempo, essa praça acolheu o senhor. Foi o seu lar, vamos dizer assim, pastor? Foi, né? Porque é o que a gente tem, era a praça, Ari Coelho, era a Barão, né? Porque na época tinha os camelódromos ali, a passarela, que tinha na linha do trem, enfim, lugares que a gente vivia andando para cima, para baixo, a rodoviária que tinha todo o seu movimento, é um perambular, né, pelo centro da cidade. Às vezes, quando a coisa começa a meio complicar o centro, corre para os bairros, e é uma vida. Foi quanto tempo em situação de rua, nessa situação que o senhor nos descreveu agora? Ela é uma situação que ela vai acontecendo de forma gradativa. O uso da droga, os erros que você vem cometendo, a família vai se afastando, e quando você vê, você já está nessa situação de rua. Foram pelo menos 2 anos de idas e vindas nas ruas. Às vezes você consegue voltar um pouco para casa, mas aí você tem a desculpa, você tem as brigas que você começa dentro de casa para você poder sair e fazer uso de droga. E quando é que houve, de fato, a mudança? Ou pelo menos o início da mudança, pastor? Eu estava muito magro mesmo. Eu não sou muito baixinho, então eu estava cadavérico e um pouco de medo. Era num período de muitas DSTs e eu estava com a vida promíscua que você acaba levando. E eu fiquei com um pouco de medo e procurei o meu pai. Meu pai olhou para mim e falou: olha, existe um remédio em tal lugar. E eu pensei, eu vou tomar esse remédio que eu vou enganar meu pai. Meu pai é adotivo aqui. Os meus pais biológicos não sabiam a minha situação. Eu nunca levei para eles a minha dificuldade que eu passava aqui, até porque eles também não mereciam saber, porque não foi essa a formação que eles me deram. O adotivo, esse eu judiei bastante. E ele teve muito amor até os últimos dias da vida dele para cuidar. E ele viu o senhor se transformar? Com certeza. Ele teve essa alegria? Ele me fez um doutor. O sonho dele, como ele sempre disse, ele falou: se você acreditar, eu te faço um advogado. E fez com que eu passasse na universidade. Sou formado hoje pela Uniderp, né, e formado em Direito, e formado em História. Enfim, ele viu. Então ele ficou muito feliz. Com toda certeza. Valeu a pena toda a insistência. Com toda certeza. E eu pensei que eu fosse enganar meu pai. Eu disse para ele, vamos tomar esse remédio. E eu saí, fomos. Ele disse para mim que existia 2 possibilidades. Uma que seria São José do Rio Preto e outra que seria em Marília. Como eu era da região ali de Marília, Presidente Prudente, Marília, próximo, quando chegou em Presidente Prudente, eu acordei de trás do carro, estava deitado, e assim, num rompante bonito, eu disse: pai, vamos aqui em Marília. Eu fiquei com dó que ele fosse gastar dinheiro para ir até São José do Rio Preto, que é muito mais longe. E a gente foi até Marília. Eu sei o endereço até hoje, decore salteado, é Rua Estados Unidos 44, bairro Jockey Club. Cheguei lá, meu pai entrou, conversou, e daí a pouco ele saiu, o rapaz me chamou, eu entrei, conversei bastante, fez diversas perguntas relativas ao consumo de drogas, até que ele perguntou, ele olhou para mim e falou: você vai ficar com a gente. Eu falei: como assim? Não era só tomar remédio? Não era só um remédio, né? Não era só algo para... Ele falou: não, aqui a gente não tem remédio. Você vai ficar interno com a gente e tal. Eu confesso que essa mesmo respirar meu foi lá naquele dia, viu? Respirei, pensei e falei: eu vou. Entrei, tinha um grupo de jovens, uns 10, 15 jovens mais ou menos. No terceiro dia teve um culto, teve um momento de fé, e alguém que ministrava,
era o Carlos, salvo engano, o coordenador, que ministrava o louvor, ele perguntou: quem gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador e mudar a sua vida? E eu levantei a minha mão e eu disse que eu gostaria de aceitar esse Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e que eu não queria ser mais aquele menino. Eu tinha 23 anos, 24. Falei, eu não quero ser mais isso, não. Eu quero mudar a minha vida. E assim, eu disse também em algum momento para Jesus: Jesus, se eu puder fazer alguma coisa, eu me coloco à disposição para poder ajudar. E o tempo passou. E o estudo veio. Foram quantos anos, quantos meses em Marília? 9 meses. 9 meses. 9 meses. Terminando lá, voltou para Campo Grande? Voltei achando que tinha uma placa, bem-vindo, welcome, bienvenido, alguma coisa assim. Não tinha nada, não. Tinha uma família muito desconfiada, um pai extremamente rigoroso e com todos os seus cuidados, merecedores dos cuidados, porque eu tinha errado muito, então a desconfiança era muito grande. Foram mais ou menos 2 anos para me reconquistar o meu pai, para voltar a pegar um carro, para poder ter credibilidade de ter algum dinheiro no bolso, e foi muito difícil. Foram 2 anos assim de quase que extrema tortura mental, psicológica, enfim. Era difícil, não foi fácil, mas vai passando, tá? Isso vai passando, com o tempo a família vai reconquistando, e tudo isso é possível. Aí já vieram as ocupações, vieram o estudo, a construção de uma família, tudo isso vai acontecendo de forma muito bonita e natural. E pastor, quando que a Clínica da Alma surge nessa história? Eu congreguei por 8 anos, eu vim da instituição e procurei direto uma manifestação da minha fé. E encontrei abrigo dentro de uma pequena igreja e ali comecei a congregar e tal. Passaram-se 8 anos, a igreja mudou de perto de casa, ficou muito longe, e eu procurei uma outra igreja pentecostal, e eu fui aprender, enfim, conhecer um pouquinho de cada coisa. E eu fui convidado por um pastor que congregou comigo nessa igreja pentecostal, e para fazer uma visita. Ele tinha uma igreja aqui na 14 de julho, e eu fui fazer uma visita lá para ele. Ele, como era meu amigo, eu tinha sido diácono dele numa liturgia evangélica, ele falou: poxa, vem congregar comigo. Então, eu jovem, formado, enfim, trabalhando, família, tudo certo. E eu comecei a congregar com ele ali. Daí, dentro de uns 30 dias mais ou menos, alguém resolveu brigar dentro da igreja lá e disseram que ia fechar a igreja. Vamos fechar a igreja. Pensei comigo, falei, poxa, não é legal fechar uma igreja. E eu fui e propus, eu tinha acabado de fazer um curso de conciliador, e a minha intenção era fazer um concurso para juiz conciliador. Eu que tinha na época, jovem, estudando, queria fazer alguma coisa. Eu tentei reunir todo mundo, coloquei todo mundo numa mesa redonda, conversando, batendo papo, enfim. Foi exercer a função. Foi exercer a função. E descobri que o pessoal xingava demais, rapaz, brigava demais. E vai daqui, discussão de lá, e nada de... A discussão ficou mais acalorada, mais séria. E até que parecia não ter realmente solução para aquele conflito. Mas alguém olhou e disse assim: não fechamos a igreja se o senhor assumir. Eu falei, não é assim não, pô. Não sou pastor, não é assim que se comanda uma igreja, não pode ser assim. Não, eu te unjo a pastor. Eu já te conheço há tanto tempo, já tem mais de 2 anos que a gente se conhece, eu te unjo a pastor. Eu falei, não, calma, né? Naquele dia saiu definido que eu seria o pastor da igreja.
O consenso foi esse. O consenso. Eu pensando que ia resolver e sair de lá com a responsabilidade. Pastor e numa igreja. E com uma igreja. Com uma igreja. No domingo, eu fui para a igreja, chegou lá, ele me ungiu, realmente, um pouco antes de começar o culto, e estranhamente, eu pensei que ele ficaria comigo. Mas não, ele acabou de me ungir, juntou as coisas dele, alguns instrumentos que eram dele, da igreja, pegou na minha mão, fez assim: muito obrigado, a igreja é tua. O rebanho ficou. Eu olhei, porque sempre uma coisa é você estar nos bastidores ajudando, outra coisa é a tua responsabilidade à frente. E falei, poxa, mas eu não sei para que lado vai. Falei um pouco com Jesus, disse: Senhor, eu não sei, mas se o Senhor quiser me ensinar, o Senhor pode me ensinar. E assim, eu assumi a igreja esvaziou-se no próximo culto, não ficou ninguém, ficou 2 ou 3, meia dúzia lá, de 30, 40, ficaram meia dúzia. E eu comecei a trabalhar, eu mandei imprimir alguns panfletos. Como era próximo da Feira Central, nos dias de quarta eu ficava entregando panfletos ali, nas sextas-feiras, nos sábados, eu ficava entregando os meus panfletinhos ali, convidando, olha, uma proposta de uma igreja, venha conhecer, tal. Até que passou um dia um morador de rua e ele perguntou para mim se eu podia arrumar uma marmita para ele, e eu disse: olha, posso te arrumar uma marmita? Posso. Senta. Eu precisava também de gente para assistir o culto, né? Lembra que eu tinha pouco. Senta, assista o culto e na sequência eu vou poder te atender. Ele não estava muito cheiroso. As pessoas que estavam congregando sentaram umas filas atrás. Ele sentou, assistiu o culto. Ao final do culto eu perguntei para ele, falei: quer tomar um banho antes de jantar? Ele falou: quero. Então foi lá, tomou um banho, arrumei um par de roupa para ele. Aí pegamos uma marmitex ali pela feirona mesmo. Trouxemos para ele, comeu aquela marmita, e eu olhei e perguntei, na minha inocência, sem saber e sem lembrar daquilo que eu tinha prometido para Jesus lá no começo: Senhor, se um dia eu puder fazer alguma coisa, me permita. E eu perguntei para ele, eu falei: para onde você vai? Ele disse: eu moro na rua, pastor. Falei: como assim mora na rua? Moro nas ruas. Aí eu pensei, falei: mas o que eu posso fazer? Conversei com um, com outro. Eles falaram: pastor, não podemos fazer nada, não tem como levar ele para lugar nenhum e tal. Falei: tem sim. Na hora veio um amor tão gostoso no coração, e eu me lembrei que quando a gente vai para a igreja, a gente vai para a casa de Deus. E ali é uma casa. A igreja é uma casa. E eu olhei para ele e falei: irmão, você não gostaria de ficar aqui comigo na igreja? Aí um me arrastou do lado e falou: pastor, o senhor está doido? Os caras vão te roubar todo. Falei: mas quando a gente vem para a igreja, eu lembro perfeitamente dessa resposta, a gente não diz que vem para a casa de Deus? Nós somos apenas administradores do que Deus coloca em nossas mãos. Aqui é a casa de Deus. Ele não pode me roubar. Eu não tenho nada daqui, aqui pertence a Deus. E eu convidei ele para poder permanecer ali. E ele falou: o senhor vai deixar? Eu falei: sim, você não tem um lar e agora vai ter um lar. Aceita? Aceito. Era o primeiro acolhido. O primeiro acolhido da Clínica da Alma. O primeiro acolhido do futuro projeto Fraternidade na Rua. O primeiro acolhido veio das ruas. Ele ficou... 2 ou 3 dias depois ele já abria a igreja para mim, eu continuei trabalhando, meu trabalho normal. Ele abria a igreja e ficava distribuindo os panfletos. Ele me pediu, falou: tudo bem, pode ficar. Acho que no segundo ou terceiro culto que eu voltei, já tinham mais 3 junto com ele. Ele e mais 3. Pastor, esses aqui são amigos meus da rua. E eu contei para eles a minha história. E eles também aceitaram ficar aqui. Eu falei: puxa. Já era o segundo, o terceiro e o quarto acolhidos. Terceiro, quarto acolhidos. Aí eu perguntei para eles, conversei um pouco, expliquei como é que era, tal. E ali juntaram mais aqueles 4. Daí a pouco
vieram mais outros. Eu sei que num espaço de 4x4, mais ou menos, que era a igreja, 4x5, nós conseguimos colocar 45 pessoas dormindo lá dentro. E hoje, são quantos acolhidos, pastor? Que começou com 1, 2, 3. Hoje nós temos quantos? Hoje, 228 homens, entre homens, mulheres e crianças. Hoje, nesse dia da nossa gravação, 228. Agora, 228 pessoas que recebem 5 refeições diariamente, têm as seus quartos, suas camas, uma vida digna, com estudo, com trabalho, com reconquistando uma essência bonita de ser humano. A dignidade de volta. Dignidade. Pastor, de lá, de todo esse período que o senhor nos contou até agora, né? Quais foram os principais desafios? São vários. É o preconceito? É a falta de recurso financeiro? O que mais pesa, pastor? Olha, de todo o coração, o recurso financeiro Deus provê. Provê de forma muito bonita. Um pouco com dificuldade. Com Jesus, às vezes não é o derramar, é apenas o conta-gota. Mas ele não deixa faltar. E ele mata a sede, né? Com toda certeza, água viva. O que eu mais sinto é a discriminação. As pessoas batem no meu ombro e dizem obra linda, mas não querem as minhas ovelhas. Eu já ouvi: vamos convidar a igreja do pastor Milton? Ah, sim, vamos. Mas o pastor Milton, tá? As ovelhas não. E o que faz o senhor permanecer nesse trabalho? É para não deixá-los desamparados? Eu queria ter tido alguém que me tivesse falado desse Jesus quando eu corria por aqui. Eu não encontrei ninguém que me falou desse Jesus. Eu sabia que ele tinha preparado alguma coisa. Hoje, eu sei. Mas eu não pude ter essa oportunidade. E você cria um amor tão grande e um comprometimento tão grande com a causa, que uma vez que você põe a mão no arado, não tem como mais olhar para trás. Tem trabalho, e muito. Pastor, o senhor hoje é um líder desse trabalho, né? Inclusive, os acolhidos chamam o senhor de pai, né? É muito lindo ver essa relação. Como é liderar um trabalho como esse? O que um líder de um trabalho como esse, que vai lidar com o preconceito, com o julgamento, o que precisa ter? Quais são as habilidades que o senhor foi desenvolvendo para poder manter de pé esse projeto e ser esse líder que o senhor é? Essencial. Não tem como se não tiver Jesus Cristo. O maior mestre. É Sim. nele que o senhor se inspira, por tudo que ele nos ensinou. Sem Jesus, sem condições. Sem Jesus, não há autoridade. Sem Jesus, não tem amor. Sem Jesus, não tem a confiança. Não tem o carinho. Jesus é a essência de tudo. Se existimos, se conseguimos sobreviver, é porque Jesus cuida de nós. Sem ele, sem condições. É como se o senhor fosse um instrumento desse cuidado dele a essas pessoas que, assim como o senhor, não tiveram. Tiveram um vazio, né? O senhor, nessa praça aqui, encontrou um grande vazio. Não teve a mão para acolhê-lo. Eu tenho muito orgulho de hoje conhecer um pouquinho, muito pouquinho, das histórias dos nossos irmãos espíritas. Tenho muito orgulho da Casa do Caminho, das obras de Chico Xavier. São os meus espelhos, tá? De um lindo, maravilhoso chamado Wagner Moura. São os exemplos que eu tenho visto de um padre, Júlio, de São Paulo. São os meus exemplos que eu tenho visto de fé,
de ajuda aos nossos irmãos das ruas. E esses nos inspiram a ter força, a ter fé, a fazer, a, às vezes, não sentir tanto a discriminação. Ela é gritante, ela é doída, viu? Muito dolorida. Mas você às vezes eu sempre falo para eles, sorria, porque o sorriso conquista. Sorria, mesmo que esteja doendo. Abra a porta e encare. Não fuja mais. Nós fugimos e nos acobertamos um dia nas drogas. Hoje nós temos um Cristo, que é o nosso socorro bem presente. E para o futuro, pastor? O que o senhor espera do projeto? O que o senhor espera desse trabalho que é desenvolvido e que está criando tanto outros polos, né? Hoje são 12 polos do Fraternidade na Rua no Brasil e nos Estados Unidos. E tudo começou pelo seu exemplo. O que o senhor espera do futuro? Se o senhor pudesse sonhar, planejar. Eu gostaria apenas de ser uma pequena igreja e que esse mundo das ruas não existisse mais. Eu queria ser apenas um encontro de homens e mulheres que pudessem apenas dizer, já não existe mais aquele mundo. Isso eu gostaria para o futuro. Mas eu sei que não é a realidade. A realidade é outra. A realidade é um aumento da população de rua, um aumento da destruição das famílias. Não é nada de fim dos tempos, mas é a desconstrução do ser humano. E essa desconstrução desse ser humano está fazendo com que crie-se mais e mais pessoas. Pai esquecendo o filho, filho esquecendo o pai. Eu ouvi uma frase tão bonita que há 30 anos atrás um pai formava, trabalhando na roça, trabalhando como servente, um pai e uma mãe lavando roupas, formavam um filho. E o filho formado hoje não forma outro. Então, eu gostaria muito de voltar à essência. A essência do ser humano, a essência de adorador de Deus, de respeito, de comunhão, de entrar em casa, bença pai, bença mãe, coisa simples. Eu acho que a gente tem que ter um trabalho muito grande para um futuro na reconstrução desses homens, mostrando para eles que eles são capazes, que eles apenas se desviaram, mas que eles podem fazer a diferença. E eu tenho visto isso na prática. Na prática. São mais de 10 mil pessoas que já passaram, mas tem pelo menos aí um bom percentual de gente que está fazendo a diferença hoje. Com certeza. Parabéns pelo trabalho, pastor. Obrigada. Obrigada por essa história tão inspiradora, que nos emociona, mas também nos fortalece para que o trabalho seja feito, para que as pessoas possam conhecer, né, possam respeitar e ajudar também, né, pastor? Eu sou grato. Existem duas vertentes da Clínica da Alma. Uma antes, que foi com muita dificuldade, e num momento muito difícil da Clínica da Alma, surge a Fraternidade Sem Fronteiras, que ainda também estava começando. E esse começar fez com que o Wagner olhasse para a gente e com amor, com muito carinho, a Fraternidade nos adotou e nos apoia e faz com que hoje todos que estão lá possam ter uma vida melhor. E daqui a pouco a gente já vai ter doutores formados de dentro do projeto Fraternidade na Rua, dentro do projeto Clínica da Alma. Coisa linda. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Muito sucesso. Deus abençoe sempre. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, né, pastor? Deus é bom. E assim, dessa forma muito inspiradora, com essa reflexão tão bonita, tão profunda, que a gente agradece a entrevista com o pastor Milton, que é o coordenador do projeto Fraternidade na Rua aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e também a gente chama os outros coordenadores para que a gente possa ouvir também um pouquinho do relato deles, de como é essa experiência no trabalho. Vamos ouvir.
Quando a gente está na posição de liderança, eles vão falar para os voluntários, vão falar assim, mas espera aí, eu também sou voluntário, então eu estou falando para mim também, né? Então agora eu vou falar. Gente, eu queria dizer para todo mundo que é muito bom a gente estar juntos nessa caminhada, né? Que cada um de vocês suporta um ao outro, ajuda um ao outro nessa caminhada. Porque além de olhar para os irmãos em situação de rua, a gente tem que olhar um para o outro, né? Então eu agradeço a todos vocês que estamos juntos aqui, né, nessa caminhada, pelo apoio que vocês me dão pessoalmente, pelo apoio que vocês dão a outras pessoas, né? Porque é nesse exercício de amor, nesse exercício de estar perto um do outro, um coração quentinho do outro, é que a gente vai caminhar junto nesse processo de aprendizado e nesse processo de desenvolvimento do amor ao próximo, começando por nós mesmos, na família, né? E nos amigos da tarefa. Para liderar a população em situação de rua, eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem para poder colocar em movimento um dos pilares da fraternidade, que é o propósito de servir. Nós podermos estar aqui trabalhando com um ouvido aberto, prestando atenção, procurando conhecer um pouquinho da necessidade de cada um, entrando na vida deles e fazendo perguntas e trazendo para que eles possam se sentir amparados e acolhidos como pessoas importantes. É a gente poder estar presente para eles com leveza, com docilidade, mas acima de tudo com o coração aberto, para poder olhar olho no olho e dizer, e que eles se sintam que são irmãos de caminhada, que nós estamos aqui por eles e para eles, ajudar a aliviar as dificuldades que eles vivenciam no dia a dia. Liderar no projeto Fraternidade na Rua em Uberlândia é um desafio e um presente ao mesmo tempo, porque é a oportunidade de aprender com um grupo de voluntários muito aguerrido, muito dedicado e com pessoas que a gente pretensamente acha que vai acolher, mas que também trazem lições de vida para nós, que também trazem ensinamentos, oportunidades da gente aprender e sair de zona de conforto, né? Porque a gente tem uma vida de muitas oportunidades, uma vida de muito privilégio, de muitas chances e de repente poder conviver com pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades e que precisam do nosso olhar, de um olhar de visibilidade, nos dá também a responsabilidade de sermos irmãos, né, do termo fraternidade na sua essência mais pura. Então, uma alegria trabalhar nesse polo e ter essa oportunidade. Liderar esse trabalho é ser um instrumento. Realmente é conectar as pessoas que têm um bom coração, que querem viver a fraternidade, que querem ajudar o próximo, que querem ajudar as pessoas que estão em situação de rua, a trazer elas para o trabalho, né? Trazer elas para essa realidade de ajuda, de amor fraterno. Então, eu acho que liderar esse grupo é realmente ser um instrumento que conecta as pessoas com o trabalho. Eu nunca consegui ver as pessoas passando necessidade sem sentir o meu coração ser tocado. É muito importante trabalhar por essas pessoas e eu acredito que cada pessoa tem um dom diferente. E acho que o meu dom sempre foi poder conversar com as pessoas, né, poder organizar, trazer ideias, né, ouvir as ideias. E eu acho que essa é a forma que eu acredito que eu posso ajudar, que eu posso mudar a realidade das pessoas que estão na rua, né, que é realmente conectando elas com pessoas que estão dispostas a ajudar e que têm capacidade de ajudar. E que a gente entende que a nossa maior função aqui é de sensibilização. É de sensibilização das pessoas que a gente encontra nessa caminhada, mas principalmente de sensibilização de todos aqueles que não estão em situação de rua, para que possam olhar para essa causa com verdade, com fraternidade, com muito cuidado e principalmente com muito amor. Então esse é o nosso trabalho. Ser o coordenador desse projeto significa muito para mim. É a alegria, né? Quando a gente vê a alegria nos outros, né? A nossa ação ali, o nosso trabalho, e a gente vê um sorriso, a gente recebe um obrigado, né? Quando a gente entrega, e só aquele olhar
e aquela palavra de obrigado, né? Às vezes é no espanhol que eles falam graças ou thank you em inglês. Nossa, aquilo ali já significa tudo para mim, só aquilo, né? Às vezes a gente está saindo do carro ali do estacionamento onde é feita a distribuição e eles vão dando tchau pra gente, obrigado, tchau, tchau. Enfim, e a alegria também, né, do seu coordenador de ver, de trazer mais trabalhadores. Isso me dá, nossa, isso me incentiva, é um estímulo para mim quando eu vejo que o trabalhador volta. Às vezes ele vem pela primeira vez, mas quando o trabalhador, o voluntariado, ele volta na segunda vez, aquilo ali também para mim é que né, a gente é a prova de que ele foi tocado ali, ele voltou, né? Então a gente tenta fazer o ambiente o melhor possível, uma alegria, né, da fraternidade mesmo, né, de um trabalho em grupo. E também quando a gente está saindo ali, a gente terminou a distribuição, a gente vê eles comendo, eles sentam ali no meio fio, na calçada, e eles estão comendo, eu olho ali e falo, nossa, puxa, é isso, né? Porque aquela comida às vezes estava parada numa despensa em algum lugar e aquela pessoa estava com fome, né? E esse nosso trabalho de pegar aquele alimento que estava parado numa despensa, cozinhar, preparar, entregar para quem está com fome, a gente olha ali aquele resultado, né? Então, puxa, é um ânimo, né? A gente tem tanto problema, tanta correria na nossa semana, no nosso dia a dia, mas esses dias especiais da distribuição, eles são aquele combustível, aquele completa, né? Enche o nosso coração, aqueles sorrisos, agradecimentos. Então significa muito para mim, são dias especiais na minha semana e que a gente possa ir crescendo e ter mais dias como esse, né? Quem sabe um dia a gente vai conseguir ter os 7 dias da semana, podendo ter essa fraternidade, não só com os amigos na rua, mas também entre nós trabalhadores. Fiquem com Deus, que assim seja. Este foi o 6º episódio do podcast Olhe pra Rua. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui e fique atento para o próximo. O tema será apadrinhamento. Até lá! Esse foi o podcast Olhe pra Rua, da organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras. Para conhecer mais sobre os 11 projetos da instituição em 8 países, acesse fraternidadesemfronteiras.org.br. Todo o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras é mantido pelo apadrinhamento, uma doação mensal e contínua no valor de R$ 25 para pessoas físicas e de R$ 500 para as empresas. Apadrinhar é amar.